A psicóloga Denise Guasque, especialista em gestão de tratamento de usuários de crack e outras drogas, explica que os jovens têm acesso às drogas cada vez mais cedo e que o consumo precoce pode prejudicar muito no desenvolvimento de funções cognitivas. Denise, nós vamos dar continuidade então, sobre o assunto uso da droga pelo adolescente, como detectar. Em que idade que isso começa a acontecer? Bom, Marcele, hoje a gente vem observando nos atendimentos e na procura dos responsáveis, então, pelos adolescentes, quando identificam, o consumo da droga, da substância psicoativa. Ela tem sido bem preocupante porque tem acontecido de uma forma bem precoce, na adolescência, em torno dos 11, 12, 13 anos, A gente observa que geralmente os familiares procuram, porque encontraram, enfim, nos objetos, roupas, mochilas, geralmente já alguma droga ilícita, mas tudo inicia, a porta de entrada da substância psicoativa geralmente é a droga lícita, que é o tabaco e o álcool, que geralmente já está na família, já está no meio que ele está convivendo e acaba se tornando aí uma grande descoberta. O adolescente ele inicia aí com 11, 12 anos o uso, ou experimentar a droga, quando ele já começou o consumo de tabaco, porque ele viu algum familiar, algum irmão, alguém, do seu convívio usando. A questão do álcool também, por ela ser uma droga lícita, ela está em qualquer meio que nós convivemos, na padaria, no aniversário de um aninho, enfim, está muito exposto. E isso muitas vezes é deixado com uma certa despreocupação, pelos familiares. Então eu gosto sempre de abordar que o problema não é só a questão da droga ilícita quando o adolescente inicia. A gente tem sim que se preocupar quando o adolescente com 11, 12 anos já está fumando ou já está tomando um gole então de cerveja ou de alguma outra bebida. Isso já é um tema que tem que ser abordado sim pelos responsáveis, Então todos esses questionamentos têm que serem feitos, O porquê só quando se encontrou então uma certa quantidade de maconha na mochila do adolescente ou da adolescente, porque não é critério, a questão é o uso no menino. As meninas hoje também, muito precocemente, já estão utilizando a substância. Eu queria te perguntar, e quanto à orientação que vocês dão nesse primeiro momento? Se o familiar está desconfiado ou se já teve a certeza, encontrou alguma substância. Qual a orientação que vocês dão? Tem uma orientação geral nesse primeiro momento ou é analisado caso a caso, varia, se for homem, se for mulher, enfim? A questão é que não deve ser fugir do assunto. Imediatamente o pai, a mãe ou o responsável abordar com o adolescente, desde quando, por que está consumindo, analisar o que está faltando aí no convívio da família, porque geralmente quando o adolescente chega ao querer experimentar uma droga, uma substância psicoativa, é porque algo está faltando. O que está faltando? Atenção, diálogo, carinho, mais cuidado, Então, identificar isso. Não é o momento de brigar, não é o momento de proibir aí o colégio, não é o momento de tirar ele do cursinho se ele está fazendo. É o momento de observar, então, qual é o grupo que ele está convivendo, os locais que ele está frequentando e conversar, sim, sobre a droga. Conversar, sim, sobre a droga, o porquê, os malefícios que isso vai trazer para ele. Eu acho que isso é importante, sim, de abordar. E quais são os danos a médio e longo prazo que essa criança ou adolescente pode ter com o uso de drogas? A questão é da criança à faixa etária da adolescência, é um grande cuidado que deve existir, do contato com a droga, porque o nosso cérebro ele está em desenvolvimento dos 5 aos 20 anos, que é na faixa etária de criança até adolescente adulto. Então, nessa faixa etária, é um cuidado que nós devemos redobrar, porque sequelas, dificuldades podem ser encontradas se a criança ou adolescente tiver contato com a droga nesse período. Que tipo de dificuldades? Dificuldades nas questões das funções cognitivas, que seria a memória, a concentração,
né, juízo crítico, percepções, né, e aí acaba desenvolvimento, então, esses prejuízos na questão escolar, no aprendizado. Essas são as primeiras mudanças que a gente observa. Dificuldades, então, com matemática, principalmente com a questão matemática, raciocínio lógico, né. E essas sequelas são para o resto da vida? Existe tratamento? Sim, existem tratamento, né? Existe o acompanhamento adequado, né? Quanto mais cedo for identificado, melhor, né? O acompanhamento, né, adequado, especializado é fundamental, né? Quando o familiar, o responsável, identifica então o uso de qualquer substância psicoativa, né? Não só a ilícita, mas sim as lícitas também trazem esses prejuízos. O ideal é sempre, então, procurar uma ajuda profissional para agir da melhor forma possível. Correto, sempre, né? Partindo do princípio que a família deve abordar, primeiramente, o assunto com a criança ou adolescente e imediatamente procurar, então, ajuda, né, orientação da orientação especializada.